Imagine uma cicatriz rasgando um continente de ponta a ponta. Uma ferida aberta na carne da Pangeia, onde o sangue é laranja incandescente e viscoso. O Triássico não era um jardim. Era um campo de testes brutal. Sob um sol implacável, pesadelos encouraçados como os Hauissútios ditavam a lei do medo, enquanto anfíbios gigantes espreitavam na lama de rios que hoje são apenas poeira. Mas a Terra decidiu que esse capítulo precisava terminar. A Pangeia começou a se partir com o gemido metálico de bilhões de toneladas de rocha sendo torturadas. A província magmática do Atlântico Central despertou. A Terra abriu suas mandíbulas e vomitou rios de basalto, um mar de fogo feito para sufocar o planeta. O céu tornou-se uma mortalha de dióxido de carbono. O calor não era um abraço, era uma sentença de morte. Em uma velocidade que a evolução não conseguiu acompanhar, o oceano tornou-se um cemitério ácido e silencioso. Não foi uma morte rápida. Foi uma asfixia global. Os senhores do Triássico foram desintegrados pela química da atmosfera, deixando para trás um trono vazio e um mundo em chamas. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos ver como o mundo foi tomado por vulcões que quase extinguiram toda a vida na Terra. Comente de onde está nos assistindo e se já conhecia este evento de extinção. O Triássico Superior era o ápice de um mundo unido. A Pangeia, um supercontinente colossal, agia como um monólito térmico. Uma massa de terra tão vasta que seus centros eram desertos de ferro e poeira, onde o ar mal ousava se mover. A vida havia encontrado um equilíbrio precário sob um regime de monções brutais. Os cunodontes patrulhavam mares rasos e quentes, enquanto em terra, os dicinodontes e os poderosos arrossauros dominavam planícies de cicadáceas e samambaias. Era uma era de estabilidade geológica aparente, uma calmaria que escondia o despertar de uma força termodinâmica sem precedentes. Sob a crosta, a física do planeta estava em revolta. O manto terrestre, superaquecido e sob pressão tectônica extrema, começou a empurrar a litosfera para cima, rachando a pele do mundo. O que se seguiu foi a abertura definitiva da CAMP, a província magmática do Atlântico Central. Não foram apenas vulcões isolados. Foram fissuras continentais de milhares de quilômetros, rasgando a crosta como uma ferida que se recusa a cicatrizar. Rios de rocha líquida, com temperaturas excedendo 1.200 graus Celsius, inundaram as bacias sedimentares, incinerando camadas de carvão e xisto. O planeta começou a suar, gases de efeito estufa em uma escala industrial, uma injeção maciça de CO2 e metano que rompeu o termostato global. A atmosfera tornou-se uma armadilha térmica infravermelha. A pressão atmosférica, saturada de aerossóis sulfurosos e cinzas, pesava sobre os pulmões dos seres vivos como um punho invisível. A Terra não estava apenas mudando. Ela estava lutando contra a própria química. O ciclo do carbono foi sequestrado por milênios de erupções ininterruptas, criando um efeito estufa fugitivo que transformou o paraíso árido em um forno químico. As correntes oceânicas, os motores térmicos do planeta, pararam. A água, incapaz de dissolver oxigênio sob tal calor, tornou-se anóxica e ácida, corroendo a base da cadeia alimentar marinha em silêncio. Este foi o início da tortura sistemática da biosfera, um processo de desmantelamento físico
que preparava o palco para o golpe final, onde a resiliência da vida encontraria seu limite absoluto. O céu não era mais azul. Era uma cúpula de bronze e sangue, obscurecida por plumas de cinzas que atingiam a estratosfera, bloqueando o sol e mergulhando a Pangeia em um inverno vulcânico, seguido por um calor que desafiava a própria termodinâmica. A magnetosfera parecia vibrar sob a violência das tempestades elétricas geradas pelo atrito de trilhões de toneladas de partículas de silicato. Raios colossais cortavam a névoa ácida, iluminando a agonia de um mundo que perdia o controle de sua própria química. A província magmática do Atlântico Central atingiu seu paroxismo. A crosta não apenas rachou, ela explodiu em eventos de descompressão catastrófica, liberando pulsos de enxofre que transformaram as chuvas em ácido sulfúrico puro, dissolvendo as cutículas das plantas e a pele dos últimos gigantes. Nas bacias oceânicas, o desastre atingiu o ponto de saturação crítica. A acidificação dos oceanos não foi um processo lento. Foi uma descarga química global. O oceano tornou-se uma bacia de corrosão, uma solução ácida onde a vida literalmente se desfazia antes de tocar o fundo, transformando o mar em um solvente que dissolvia as conchas de calcário dos seres ainda vivos. As zonas mortas expandiram-se como tumores negros sob as águas. A anoxia oceânica tornou-se absoluta. Sem circulação, o oceano estagnou, liberando nuvens de gás sulfídrico. Um hálito letal que subia das profundezas para aniquilar qualquer vida que ainda buscasse refúgio nas costas. O planeta estava em um estado de feedback positivo catastrófico. O degelo do permafrost e a dissociação dos clatratos de metano no leito marinho injetaram bilhões de toneladas de carbono na atmosfera em um piscar de olhos geológico. Um arroto planetário que elevou as temperaturas a níveis incompatíveis com a biologia complexa. A pressão atmosférica parecia esmagadora. Um ar denso, quente e saturado de veneno que colapsava o sistema respiratório dos Crurotarsi. Os senhores do Triássico, que agora sucumbiam em meio à sua própria majestade. Não era mais uma mudança de era. Era uma purga física. A Terra havia se tornado uma forja de basalto e veneno, onde apenas o que fosse pequeno o suficiente para se esconder, ou resiliente o suficiente para sofrer, teria uma chance de ver o próximo sol. A Pangeia estava sendo estilhaçada. Os continentes se afastavam como placas de gelo em um mar de lava. E no centro desse caos, a árvore da vida era podada por uma lâmina de fogo e ácido. O Triássico estava morto. E o Jurássico estava sendo batizado no sangue incandescente da crosta terrestre. O palco estava pronto para a ascensão dos novos mestres. Mas o preço foi a destruição de quase tudo o que um dia ousou respirar. Quando o último rugido das fissuras atlânticas finalmente silenciou, e a poeira de basalto assentou sobre as feridas da Pangeia, o que restou não foi um mundo, foi um eco. O silêncio que se seguiu ao fim do Triássico é uma das ausências mais pesadas da história da Terra. Imagine caminhar por vales onde outrora o solo tremia sob o passo de gigantes crurotarsos, e agora encontrar apenas o som do vento assoviando entre carcaças petrificadas e dunas de cinza. 76% da vida havia sido apagada, deletada da memória biológica do planeta pela química implacável do enxofre e do fogo. A natureza, porém, é uma estrategista paciente.
No vazio deixado pela extinção, o silêncio tornou-se o berço de uma nova ordem. Os grandes anfíbios que governaram os pântanos por eras foram reduzidos a notas de rodapé. Enquanto os ancestrais dos mamíferos pequenos e discretos escondiam-se nas sombras das rochas, carregando o segredo da homeotermia, o calor interno que um dia nos pertenceria. Mas o prêmio maior dessa guerra química foi entregue aos dinossauros. Pequenos e ágeis no início, eles herdaram um planeta sem rivais, um trono vazio em um mundo que agora pertencia aos que sabiam correr, crescer e dominar o calor. Sem a destruição do Triássico, os gigantes do Jurássico jamais teriam tido espaço para evoluir. Nós nunca teríamos conhecido os tiranos e os titãs. Nossa herança geológica desse apocalipse é a nossa própria geografia. Cada vez que você olha para o mapa e vê os contornos da América do Sul e da África, você está vendo a fissura abissal da separação que causou esse desastre. O Oceano Atlântico é, em essência, o túmulo inundado da Pangeia. E sob o solo que pisamos, as bacias de basalto deixadas pela Camp ainda moldam a economia e o clima do nosso tempo. O carbono que hoje extraímos e queimamos é o mesmo que, há 200 milhões de anos, sufocou o planeta e mudou o destino da linhagem humana antes mesmo dela existir. Vivemos em um mundo construído sobre o necrotério dos senhores do Triássico. Nosso conforto moderno, nossas cidades, nossas fronteiras, tudo foi esculpido pela mesma violência vulcânica que quase extinguiu a vida. Somos os filhos da sobrevivência, os herdeiros de um desastre que limpou o palco para que a nossa própria inteligência pudesse um dia brotar. A extinção não foi o fim. Foi o filtro necessário, a agonia que permitiu a nossa biografia. A Terra não lamenta o que perdeu. Ela celebra o que conseguiu transformar, transformando o caos em ordem e o fogo em destino. Bem-vindos ao nosso canal. E preparem-se, pois aqui você vê a realidade brutal sobre a biografia da Terra. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve.